Olá, querido. Graça e paz. Eu estou aqui para falar a respeito do chamado. Vou falar a respeito do chamado de Paulo. E eu queria te fazer uma pergunta nesse dia. Você já se questionou, se perguntando: para que eu nasci? O que estou fazendo aqui na Terra? Qual é o meu destino? Para que Deus me criou? Você já se fez essa pergunta? Você já se perguntou qual que é o meu chamado? Você já fez essa pergunta? Pois bem, Paulo, através do chamado dele, vai te dar essa resposta. Ok? A gente vai estudar e conhecer um pouquinho do chamado de Paulo, que antes de ele conhecer a Jesus, ele é chamado de Saulo. E eu quero que você entenda bem um pouco da história resumida dele, que eu vou contar neste momento para você. Então preste atenção. Vamos começar no versículo de Gálatas 1,15, que está escrito assim, ó: Todavia, Deus me separou desde o ventre, quando então foi do seu agrado. Então assim, ele diz assim, ó: Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. Desde quando foi do seu agrado. Então Paulo ele fala assim, olha: eu, antes de nascer, Deus já tinha me escolhido. Antes mesmo de eu nascer, Deus já tinha me separado. Ele começa falando aqui no livro de Gálatas 1, a partir do versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Ele começa dando um testemunho da vida dele. E eu quero trazer um pouquinho da história dele, de como era Paulo, de como era Saulo. Ele foi criado e ensinado por um dos maiores mestres da época, Gamaliel. E ele diz que foi instruído por ele a respeito de Deus e que Gamaliel era muito, mas muito zeloso pela palavra de Deus e por Deus. E Paulo se tornaria naquele momento uma pessoa assim muito zelosa pela palavra de Deus. Só que naquela época existia a religião, que se uma fosse contra a outra dava briga, morte, atrito, perseguição. Até como nos dias de hoje, a gente vê a briga entre eles lá. Então, Paulo ele começa falando, olha, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe por Deus. Só que aí, você vê ele contando em Atos. Eu quero que você me acompanhe aí para que você entenda bem a palavra do Senhor. Atos 22, a partir do versículo 6. Mas antes de a gente ler, eu quero que você deixe aberto aí. Eu quero te falar algo a respeito de Paulo. Quando os discípulos de Jesus veio e ele foi crucificado, ressuscitou, os discípulos de Jesus tomaram a decisão de continuar a igreja do Senhor, de continuar pregando Jesus, de continuar levando a sua palavra, as suas boas novas em toda a Judéia, Jerusalém, e iria até os confins da terra. Nem tanto chegou até aqui nos dias de hoje. E Paulo, o sacerdote daquela época, ao ver isso, se expandindo muito rápido a palavra do Senhor, eles começaram a perseguir os discípulos e aqueles que com ele andavam.
E Paulo, ele se ofereceu a perseguir, a prender e a matar aquelas pessoas. Por quê? Porque no entendimento de Paulo, ele foi escolhido para proteger a religião deles na época. Então ele perseguia, ele matava, nem tanto que ele participou da morte de Estevão, e ele perseguia os cristãos. Porque no entendimento dele era certo, ele estava defendendo a Deus, ele estava defendendo aquilo que foi ensinado, ele tinha aprendido aquilo, a defender com a própria vida, se preciso for a matar, se preciso for a prender, pela causa. E muitos de nós estamos assim hoje, cego por uma causa que não tem fundamento. Cego por algumas coisas que não têm sentido algum. Aqui para nós fazia sentido Paulo, ele perseguir e matar e prender cristão, só porque estava anunciando a palavra de Deus, não fazia sentido nenhum. Mas ele estava cego porque ele era fiel à causa dele naquela época. Só que eu quero te falar algo de extrema importância. Mesmo muitas pessoas cegam, fazendo um monte de coisa errada, pensando que está certo, chega um momento em que Deus, em que o Senhor Jesus, ele vai abrir os seus olhos, ele vai abrir os olhos dessas pessoas, trazendo-lhe a verdade e a realidade, porque o Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor, ele é a verdade. Quando conhecemos a verdade nos liberta. Então Paulo, quando conheceu a verdade, foi liberto de imediatamente daquela causa que ele tanto defendia. Então é momento de pararmos, analisarmos as coisas, pensarmos no que estamos fazendo, se é certo ou se é errado, se Jesus se agrada ou se ele não se agrada, se ele permite ou se ele não permite. Então precisamos estar atento a isso. Então precisamos abrir os olhos espirituais para enxergarmos o que Jesus tem para nós, para enxergarmos o nosso chamado, aquilo que ele chamou para fazer. Até então Paulo pensava que Deus tinha chamado ele para fazer aquilo, defender com unhas e dentes a sua causa. E não era bem isso que Deus queria, mas Paulo, no entender dele, estava certo. Então, olha o que a Bíblia diz em Atos 22, a partir do versículo 6, diz assim, ó, entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente, uma luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me indagava: Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma pergunta que a voz do Senhor estava fazendo para ele. Diante disso, me perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que me falava. Então vamos lá. Primeira coisa aqui. Com quem Saulo falava? Com Jesus. Então, primeiramente Jesus, ele abriu os olhos de Paulo e mostrou para Paulo a quem ele estava perseguindo. Muitas das vezes falava, perseguia os cristãos, perseguia os discípulos de Jesus, mas Jesus, ele fala: não, Saulo, você está perseguindo a mim. Então, quando perseguimos um determinado povo, quando perseguimos pessoas, quando falamos mal de pessoas, cristãs ou evangélicos, não sei, falamos mal de igrejas que, ao ver, anda certa, entenda,
que não estamos falando mal da entidade, de pessoas em si, mas de Jesus. Então Jesus ele fala, você não está perseguindo a discípulos, a cristão, você não está perseguindo, você está perseguindo a mim. E Paulo ele se dizia blasfêmio a essa religião. Só que ele fala a respeito de Jesus, de Senhor. Então ele fala, Senhor, quem és tu, Senhor? E Jesus fala, sou eu, Jesus. A quem você persegue? Então vemos que os olhos de Paulo começam a abrir-se aí. Até então Paulo ele era escolhido de Deus. Até então Paulo ele achava que estava certo, mas a partir desse momento em que Jesus fala com ele, em que Jesus abre os olhos dele, começa a mudar totalmente a vida dele. Entenda uma coisa, a partir do momento que Jesus ele começa a falar com você, ele vai abrir os seus olhos espirituais, para que você enxergue aquilo que ele tem para você. Então, Saulo, ele achava que ele estava certo, que era certo o que ele fazia. Quantas pessoas acham que está certo? Quantas pessoas acham que o que ele faz é correto? E não percebem que espiritualmente estão cegos. Será que é preciso Jesus cegar as pessoas para que ela volte a enxergar o que Jesus tem? Porque Paulo fisicamente estava enxergando, mas espiritualmente estava cego. E Jesus fez com que Paulo fisicamente ficasse cego para enxergar espiritualmente. E é isso que ele pode fazer na sua vida, no momento certo e na hora certa. Então entenda que você foi escolhido do ventre da sua mãe. Talvez você diga, mas pastor, eu sou uma pessoa que não valo nada. Eu sou uma pessoa, sabe, que já aprontei demais. Eu sou uma pessoa que sabe, ninguém dá R$1. Entenda uma coisa. Paulo aprontou, Paulo matou, Paulo perseguiu. Mas mesmo assim, Jesus o chamou. Mesmo assim, o Senhor abriu os olhos dele para que enxergasse a realidade. E é isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Vai abrir os seus olhos espirituais para que você enxergue a realidade, para que você enxergue o que Ele tem para você, o que Ele quer que você faça nessa terra. Se você já se indagou, mas para que eu vim, para que eu nasci, Jesus está abrindo os seus olhos, está te mostrando o caminho, está te mostrando a verdade do que você precisa fazer nesse exato momento. Então vamos entender mais um pouquinho aqui. 22:14 diz assim: em seguida ele me revelou, o Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres sua vontade e veres justo ouvires a palavra da sua própria boca. Então Paulo diz assim, que Deus dos antepassados, ou seja, Deus dos seus pais, Deus que vem sendo citado na Bíblia, escolheu Paulo para que ouvisse as suas palavras e a pronunciasse da sua boca ao justo da terra. Então, Paulo ele foi escolhido para isso, para ouvir o que Deus tem para falar e falar o que Deus tem para falar para todos os justos da terra. Então, ele continua falando isso aqui no seu chamado. Olha só o que ele fala, Atos 26. 26, 13 e 14. Entretanto, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu muito e caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava aramaico. Então era uma língua que ele entendia. Paulo ele fala assim, olha, eu fui ensinado
por um dos maiores mestres de Israel. O que eu quero te falar aqui a respeito desse momento é que quando Jesus ele abriu os olhos de Paulo, nunca mais Paulo foi o mesmo. Paulo mudou radicalmente, até o nome que era Saulo mudou para Paulo. Querido, esse foi o chamado de Paulo. Depois você vai ler os livros que Paulo ele escreveu. Quanta obra Deus fez na vida dele. O quanto ele acrescentou no reino de Deus por ouvir a sua palavra. O quanto você pode acrescentar no reino dos céus por ouvir a palavra de Deus, por seguir a palavra de Deus, por entender a palavra de Deus e por pronunciar a palavra de Deus. Então é preciso que você entenda, você tem um chamado, você foi chamado desde o ventre de sua mãe. Você foi chamado. Apocalipse 13:8 diz que... Vamos ler. Apocalipse 13:8 diz assim: E todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não estiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi moldado desde a criação do universo. Existe um livro do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, que foi moldado desde a criação do universo. Desde quando Deus estava criando as coisas, Ele já criou esse livro. É o livro em que os nomes daqueles que o Senhor vai levar, aqueles que estiver escrito, que foi feito desde a fundação da terra. Olha, existe um livro para seu nome ser escrito nele. Então, se você estava se questionando qual é o meu chamado, dá uma olhada para essa história de Paulo. Olha o quanto ele era e o quanto ele foi. Dá tempo ainda. Dá tempo de fazer diferente. Dá tempo de mudar. Dá tempo de ser diferente. Dá tempo ainda. Talvez você fale, não dá tempo. Não importa o que você fez. O Senhor, Ele fez o sacrifício para salvar e para perdoar os pecados do mundo. Então ainda dá tempo de cumprir o seu chamado, de fazer a diferença e ser reconhecido e conhecido nessa terra. Paulo, ele foi conhecido e reconhecido nessa terra, porque ele fez a diferença. Então mude. A partir do momento que Jesus chamou ele, a partir do momento que Jesus cegou ele para que ele viesse enxergar o espiritual, ali Jesus começou a mudar a história dele. Jesus pode mudar ainda a história de qualquer uma pessoa nessa terra, seja ele quem for, seja ele que fez o que tenha feito. Então Jesus ainda pode mudar a sua história, Jesus pode mudar o seu chamado, Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a vida da sua família, a vida dos seus, a vida dos seus amigos, através de você. Então eu quero que você receba essa palavra do fundo do seu coração aí, medite nela, medite no seu chamado, medite naquilo que o Senhor tem com você. E talvez você fale, pastor, eu ouvi todinho o seu vídeo, você chegou até aqui, mas mesmo assim, pastor, eu não entendi o seu chamado. Eu vou fazer outro vídeo para você e vou esclarecer mais ainda qual é verdadeiramente o seu chamado. Então, se você ainda não entendeu o seu chamado, se você ainda não conseguiu compreender, coloca aí no comentário, pastor, eu não entendi, eu não compreendi o meu chamado ainda. Eu vou fazer outro vídeo para você, para que você entenda com clareza o que você veio fazer nessa terra e qual é o seu chamado. Tá bom? Se inscreve aí no meu canal, dá o seu like aí se você gostou, ativa o sininho se você gostou aí, comenta, e se você não entendeu o seu chamado,
Põe aí, pastor, não entendi o seu chamado, me chama no particular, manda mensagem no meu WhatsApp, fala, Senhor, não entendi, Senhor, e eu vou fazer outro vídeo esclarecendo, e aí você vai entender de uma vez por toda qual verdadeiramente é o seu chamado, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, é o que eu declaro, em nome de Jesus. Um abraço do fundo do meu coração. Fica com Deus.